Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula de Física. Hoje vamos falar sobre o código de cores. Nós vimos que para calcular a resistência de um resistor, você tem a primeira lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes corrente. Você tem a segunda lei de Ohm, resistência é igual a resistividade vezes comprimento dividido por área de seção, ρL sobre A, né? Primeira e segunda lei de Ohm, segunda lei de Ohm. Não existe a terceira lei de Ohm, mas existe o código de cores, que nós podemos identificar o valor de uma resistência olhando apenas para a resistência, onde vai ter umas faixinhas coloridas e lá eu consigo identificar o valor dessa resistência. Professor, mas para que é usada essa resistência aqui? Vamos imaginar, por exemplo, o painel de um automóvel. No painel de um automóvel tem várias luzinhas indicando o funcionamento de alguma coisa, não é? Então tem uma luzinha que vai indicar que o farol alto está aceso. Tem uma luzinha indicando que o freio de mão está acionado. Tem uma luzinha indicando que o cinto de segurança não está acoplado. Enfim, tem várias luzinhas ali, né? Aquilo são LEDs, tá? Aqueles LEDs funcionam aproximadamente com 2 volts, 3 volts mais ou menos. Mas ele tem que ser ligado na bateria do automóvel. E a bateria do automóvel é 12 volts. A tensão da bateria é 12 volts. Mas a tensão que esse resistor, que esse LED precisa, é de 2 volts ou 3 volts. Se eu ligar esse LED direto na bateria, ele vai queimar. Porque a tensão é muito alta para ele, né? Praticamente aí 4 vezes ou mais, 5 vezes maior do que ele precisa. A saída seria então fazer uma transformação, né? Usar um transformador para transformar 12 volts em 3 volts, para o LED funcionar direitinho. Mas para a bateria não tem como você criar um transformador. Não tem jeito de transformar a corrente contínua da bateria. A solução então vai ser o quê? Eu pegar um resistor, ligar esse resistor com LED e aí pegar esses dois e ligar na bateria de forma que esse resistor esquente, porque todo resistor tem a função de esquentar, né? Mas para esquentar ele vai ter que usar uma parte da tensão da bateria. Vamos supor que ele use então aí 9 volts da bateria e sobra 3 volts para o LED funcionar direitinho. Então é uma associação que você faz ligando um resistor com o LED para ele funcionar direitinho. Esse resistor, que vai esquentar também, geralmente ele é coberto por cerâmica para isolar esse calor. Por quê? Porque eu não vou aproveitar o calor dele. Eu apenas vou usá-lo para fazer queda de tensão para o LED funcionar. Então eu não aproveito o calor dele, mas ele vai esquentar, não tem jeito, todo resistor tem que esquentar, né? Esse resistor tem esse formato mais ou menos aqui, ó, e tem umas faixinhas coloridas. Olhando para essas faixas coloridas, eu sei o valor da resistência desse resistor. É o que nós vamos ver agora aqui, ok? Então vamos lá. Esse resistor pode ter, nós vamos falar de resistores de valores altos, não de resistores sensíveis, resistores de valores baixos, porque aí tem outros valores e tal de faixas, nós não vamos entrar nesse detalhe não. Então para os resistores ômicos normais aí, ele vai aparecer com 3 faixas ou 4 faixas, ok? Então a primeira faixa vai estar bem próximo à extremidade aqui dele, tá? Bem perto da pontinha dele. Depois vem a segunda faixa, a terceira faixa e a quarta faixa. O que significa essas faixas? A primeira faixa significa o primeiro algarismo do valor da resistência. Então vamos imaginar que você tem uma resistência aí de 1200 ohm. 1200 ohm. A primeira faixa vai representar esse primeiro algarismo. Seria o 1 então ali, por exemplo, né? A segunda faixa representa o segundo número, o segundo algarismo do valor da resistência. Então, se o valor é 1200, a segunda faixa vai estar representando o 2, que é o segundo número ali, né? A terceira faixa é quantos zeros você vai acrescentar
nos dois primeiros algarismos. Então você tem o primeiro algarismo, o segundo algarismo, e quantos zeros eu vou acrescentar? Nesse caso eu vou acrescentar 2 zeros. Então a terceira faixa tem que representar o 2. Então, a primeira faixa é o primeiro número do valor da resistência, a segunda faixa é o segundo número do valor da resistência, e a terceira faixa é quantos zeros você vai acrescentar no valor dessa resistência. Beleza. A quarta faixa vai te informar o seguinte: essa resistência ela pode oscilar o valor dela quando você for ligar ela. Ela pode oscilar um pouquinho. Então você comprou de 1.200 ohms, mas ela pode ir para 1.300, ou seja, a mais, né? Ela pode ir para 1.100, ou seja, a menos. Ela pode oscilar o valor. Quem vai dizer quanto que ela pode oscilar em porcentagem é a quarta faixa. Então a quarta faixa é a tolerância, ou seja, a porcentagem de oscilação do valor dessa resistência. Ok? Então ela pode oscilar para mais ou para menos ali. Tranquilo? Primeira faixa, primeiro algarismo. Segunda faixa, segundo algarismo. Terceira faixa, quantidade de zeros que vai acrescentar. E quarta faixa é a tolerância, ou seja, a porcentagem de oscilação do valor dessa resistência. Até aí tranquilo? Beleza. Professor, mas eu não sei por que a primeira faixa então vai representar 1. Por que não é 2, 3, 4, 5, 6? Por causa da cor. Cada cor tem o seu valor. E para as três primeiras faixas, primeira, segunda e terceira faixa, as cores são as seguintes. O preto vale 0, o marrom vale 1, vermelho 2, laranja 3, amarelo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, cinza 8 e o branco 9. Né? Seria praticamente as cores do arco-íris ali, né? Então cada valor aqui tem representação na sua cor relativa aí. Isso para as três primeiras faixas. Então, se a resistência, o primeiro valor é 1, então a primeira faixa tem que ser marrom, porque o marrom tem o valor 1. O segundo algarismo, vamos supor que seja 2, né? Se o algarismo é 2, então a segunda faixa tem que ser vermelho, né? Então seria marrom, vermelho aqui. A terceira faixa é quantos zeros? Eu coloquei 2 zeros, né? Então a terceira faixa tinha que ser vermelho também, porque o vermelho representa 2. Então são 2 zeros, por isso vermelho a terceira faixa. Beleza, mas isso aqui pode oscilar. Isso aqui pode ter mais ou menos porcentagem de oscilação. Se a quarta faixa for dourada, essa oscilação pode ser mais ou menos 5%. Se a quarta faixa for prata, essa oscilação pode acontecer em mais ou menos 10%. Eu estou colocando mais ou menos, que pode ser menos 10% ou pode ser mais 10%. Né? Pode diminuir ou pode aumentar. Isso pode não haver a quarta faixa. Só tem a primeira, segunda e terceira faixa. Se isso acontecer, o erro dessa oscilação pode ser até 20%, para menos ou para mais, ok? Então, para a primeira, segunda e terceira faixa são esses valores, e para a quarta faixa são esses valores aqui. Então, vamos supor que aqui nessa quarta faixa esteja prata, né? Então, vai ter uma oscilação de mais ou menos 10%. Ou seja, ela pode diminuir 120 ohms e pode aumentar 120 ohms, né? Que é 10% disso aí. Então, seria 1.200 ohms menos 120 ohms, ou pode ser aí de 1.200 ohms mais 120 ohms de oscilação. Tranquilo? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor aí que eu tenho um resistor cuja sequência, né, cuja sequência de cores seja aí marrom. Vamos, né, só como exemplo aí, marrom. Depois vem aí um verde, uma cor verde, tá? Segunda faixa verde, né? A terceira faixa, vamos supor que seja aí um vermelho. Vermelho, né? E vamos supor que não tenha a quarta faixa. Então esse aqui só tem a primeira faixa, segunda faixa e terceira faixa. Não tem a quarta faixa. Quanto vale a resistência desse resistor aí? Então a resistência dele vai ser... A primeira faixa é marrom, tá? Então marrom vale 1. Então o primeiro algarismo vale 1. A segunda faixa é o verde. O verde vale 5, né?
Então, o segundo algarismo vale 5. A terceira faixa é vermelho. Vermelho é 2. Mas a terceira faixa é o número de 0. Então, 2 zeros. Então, é 0, 0. Então, aqui é marrom, 1. Verde, 5. Vermelho, 2. Não é o número 2, é 2 zeros que eu vou colocar, tá? E a oscilação aqui de mais ou menos, não tendo a quarta faixa, vai ser de 20%. Então essa resistência pode ir de 1.500 ohms, menos 20% de 1.500, que é 300 ohms, né? Então pode ir de 1.200 ohms até 1.800 ohms. Oscilação de 20% a menos ou 20% a mais, né? 300 ohms para menos ou 300 ohms para mais. Ok? Então isso aqui é o código de cores que você pode identificar o valor da resistência olhando essas faixinhas coloridas, né? Se você pegar uma placa elétrica qualquer aí, qualquer aparelho eletroeletrônico, vai ter várias dessas resistênciazinhas lá com essas faixinhas coloridas, ok? Por hoje é só, um abraço, até a próxima.